João, capítulo de número 14. Tem alguma coisa que acertar aí, irmão? Por favor. Diminua o auditório e dá mais grave para mim. João, capítulo 14, ok. João 14. Obrigado. Quero ler apenas um versículo e sobre ele trazer a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo de número 27. Encontraram? Quem encontrou, diga amém. Muito bom. João 14, 27, palavra de Deus assim nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma vez mais, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor nosso Deus, nos curvamos reverentemente diante da bendita palavra, e que o Senhor nos fale nesta noite, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar nessa noite sobre essa herança que Jesus deixou. Deixo-vos a paz. Com certeza, paz é desejo de todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, de todas as condições econômicas, sociais, intelectuais. E eu quero introduzir a minha fala, citando o que li em algum lugar, dizendo o seguinte: é preocupante saber que estamos na era da ansiedade e diante da geração mais triste que pisou a terra. Aumentamos na capital de São Paulo de 2002 a 2012 em 42% o suicídio entre jovens até 30 anos. Preocupante, na verdade, eu li isto na introdução do livro intitulado Poder em Alta Performance e o prefácio feito pelo Dr. Augusto Cury, ele quem disse isso. Preocupante, porque as pessoas se matam. É evidente que o suicídio não pode ser abordado de forma tão simplória, tão simplista. Mas o que o Dr. Augusto Cury diz é preocupante. E ele prossegue dizendo: quem dera houvesse pessoas menos preocupadas com o ter e mais preocupadas em contribuir com a humanidade, em prevenir transtornos psíquicos, em formar líderes, executivos e profissionais notáveis. Sem dúvida alguma, que todos nós anelamos por paz, ansiamos por paz. Se a paz pudesse ser vendida, as ações valeriam uma fortuna. Se paz pudesse ser encontrada em alguma cidade, o turismo desta cidade seria fantástico. Se a paz pudesse ser encontrada em alguma nação, com certeza, esta nação
seria superior à nação mais poderosa do mundo, por enquanto, os Estados Unidos. Só que a paz não pode ser encontrada em um local. A paz não pode ser vendida em uma loja. A paz não pode ser adquirida com recursos humanos. No texto que lemos, o Senhor Jesus Cristo fala de uma herança. Deixo-vos a paz. E é importante que nós entendamos que Ele, nosso bendito Salvador, estava prestes a enfrentar o drama da cruz, sobre o qual acabamos de cantar. O tempo se aproximava. O Senhor Jesus sabia claramente o que haveria de enfrentar. A cruz para ele não foi uma surpresa, não foi algo que o pegou desprevenido. Ele tinha clara e absoluta consciência de que ele enfrentaria a cruz e todo o horror desse tipo de morte, e enfrentar o momento de maior tristeza, de maior solidão, de maior dor. O evangelista Lucas, que era médico, chega a descrever o momento em que Jesus foi preso no Getsêmani e depois levado à cruz. Ele oferece um detalhe extraordinário, dizendo que lá naquele momento em que os nossos pecados recaíam sobre ele, Lucas diz que Jesus suou sangue. Os seus poros vazaram sangue pela dor e tensão daquele momento que ele estava enfrentando. E aqui, antes de enfrentar a cruz, Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, Ele nos dá uma herança. Deixo-vos a paz. Certamente que você conhece pessoas que dizem assim: eu preciso de paz. Quantas delas eu já ouvi nessa cidade, fora dela? Pessoas que não têm grandes problemas financeiros, pessoas que não têm grandes problemas de saúde, pessoas que são egressas de famílias distintas, e que não obstante tudo isto, olham para dentro de si mesmas e sabem que há um vazio, há um buraco no coração, porque não tem paz. Eu quero nessa noite tratar desse tema à luz deste e de outros textos. Jesus ofereceu a paz não apenas para os seus discípulos, mas para todos aqueles que ao longo da história percebem que falta alguma coisa no coração. Nosso auditório hoje está relativamente reduzido, mas eu estou certo, sem conhecer a história de todos que adentraram esta congregação, ou daqueles que estão nos ouvindo e assistindo pela transmissão nas redes sociais, que há pelo menos uma pessoa com vazio no coração. E se você mergulhar no seu coração, olhar para dentro de si mesmo e for honesto, vai dizer realmente: eu preciso de paz. Eu preciso de paz. A paz, em primeiro lugar, vem por meio do arrependimento.
Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 4, verso 17, nós encontramos João Batista pregando e dizendo assim: desde então, fala de Jesus, aliás, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Atos 3, verso 19, nós encontramos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você sabe qual é o maior impedimento para uma pessoa ter paz no coração? É o pecado. O pecado nos afeta em várias dimensões. Afeta o nosso espírito. Tornamo-nos vagarosos na percepção de que o pecado se aproxima. O pecado engana. É como aquela experiência da ciência de quem colocou uma rã em uma panela com água fria e levou-a ao fogo. E por uma razão que a ciência talvez explique, o organismo daquele animal vai se adaptando à água que vai esquentando e que por fim vai matá-la. Na convivência com o erro, a consciência afetada pelo pecado deixa de nos acusar. Acostumamos-nos, adormecemos na morte, o coração se endurece, perdemos a sensibilidade, morremos espiritualmente. Quantas pessoas que estão assim, amortecidas pelo pecado, enganadas pelo pecado, seduzidas pelo pecado, não têm mais sensibilidade, são capazes inclusive de virem à igreja, de entoarem canções tão fortes como esta que nós acabamos de entoar, no ambiente em que as coisas de Deus são anunciadas, mas o indivíduo se torna insensível, se torna duro, porque o pecado afeta o indivíduo. Meus amigos, o pecado afeta o nosso espírito. E embora uma pessoa possa ser brilhante em algumas coisas, pode também estar confusa sobre verdades espirituais. E para que uma pessoa se converta a Cristo, é fundamental que o véu da confusão seja levantado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O Evangelho não é anti-intelectual. Ele exige o uso da inteligência, mas a inteligência subjugada pelo pecado está a serviço de uma vontade rebelde, de modo tal que o indivíduo compreende o Evangelho, para ele faz sentido, mas não faz sentido na sua vida, porque o pecado endurece a pessoa, afeta a vontade. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus Cristo disse assim: conhecereis a verdade vos libertará, e a seguir ele diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Pecado escraviza. E há milhares de pessoas sob a tirania do orgulho, do ciúme, do preconceito, das drogas, do álcool, do sexo, e por aí vai. O pecado divide o ser humano na sua intimidade.
instaura vontades contraditórias. Como bem disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, verso 15, ele dá um brado dizendo: pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso eu faço. É uma contradição, é como um ímã quebrado, partes outrora unidas, que agora se repelem. Pecado faz isso, afeta a vontade. O pecado afeta a consciência. Nós nos tornamos vagarosos na percepção de que o pecado se aproxima. E como disse anteriormente, é como algo que vai amortecendo o indivíduo. Meu amigo, você quer ter paz? Você precisa enfrentar essa primeira realidade, de que somos pecadores. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Eu não sei se você prestou atenção no culto desta manhã, a abordagem que fizemos sobre a experiência de Pedro. No capítulo 21 de João. Li aquele texto várias vezes, em várias traduções, para tentar, ou numa tentativa de compreender, de imaginar, melhor dizendo, o impacto daquele encontro de Jesus com o Pedro que o havia negado. O Pedro contraditório, o Pedro impulsivo, o Pedro emocional, o Pedro imaturo. Como dissemos hoje pela manhã, que ousadia chamar Jesus à parte para repreendê-lo. No entanto, este mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, como o mestre havia dito que ele faria, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes, e foi isso que ele fez. E o texto sagrado, nos evangelhos, nos informa que depois que o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito, ele fugiu chorando amargamente. Mas agora Jesus encontra Pedro. E foi o que falamos hoje pela manhã. E não o encontra com dedo de acusação. Não o encontra com o dedo de reprovação, de humilhação, mas com um coração amoroso. Pedro, você me ama. O pecado, senhoras e senhores, afeta a consciência. E é sobre a paz que Jesus está falando aqui nesse texto. A natureza da paz, Jesus diz: deixo-vos a paz. Não é uma paz resultante de coisas, mas é resultante de um relacionamento. É impossível uma pessoa ter paz plena a parte de um relacionamento com aquele, e tão somente ele pode dizer: deixo-vos a paz. A fonte da paz, a minha paz vos dou. Não é como a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é transitória, é passageira, é aquela alegria que vem quando o indivíduo faz um bom negócio, ou quando vê o filho passando em um concurso muito concorrido, ou quando tem a aquisição de um patrimônio, e o indivíduo se alegra, ou então comprou um carro novo, ou então se casou, e a alegria de um sonho realizado. Não, senhores,
porque esta alegria é transitória, é passageira. O carro novo se torna velho. E o indivíduo pensa já em trocá-lo. E, infelizmente, alguns levam esse raciocínio até para o casamento. A esposa envelhece, e ele pensa em trocar. Jesus disse: eu deixo a minha paz. A minha paz. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo disse, fez um convite magnífico. Verso 28. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Olha a promessa. E eu, o verso seguinte prossegue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí, paz. E achareis descanso para as vossas almas. Observe, prezado ouvinte, que Jesus não faz um convite para adesão a uma instituição, mas ele faz o convite para um relacionamento. Ele não faz um convite para que o indivíduo possa aderir a um CNPJ, a um grupo, a um segmento. Ele faz o convite para um relacionamento com Ele e promete de forma inequívoca a paz que o indivíduo procura. Achareis descanso para as vossas almas. Mais adiante, no verso de número 27, o Senhor Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. A paz que Cristo dá, ela permanece, mesmo em meio à maior dificuldade. Todos sabem da tragédia que a nossa família viveu. Mas em momento algum nosso coração foi tomado por revolta. Em momento algum, o nosso coração foi tomado por angústia. E não é porque se trata de um pastor ou de uma família pastoral, não, senhores. É porque há e sempre haverá a tranquilidade de sabermos que Jesus está conosco. Não se turbe o vosso coração. Nessa noite, eu quero convidar você que precisa de paz. Você em cujo coração há um vazio, como os gregos chamavam de ataraxia, um vazio dentro do coração, uma falta. Ou como disse Agostinho, que há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio pode ser preenchido, meu amigo, por uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. E eu finalizo lendo o texto de Romanos, capítulo 5, verso 1. Como é que a pessoa pode ter paz? Eis a resposta. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus que nós encontramos paz.
E nessa noite, eu quero convidar você que percebe que falta alguma coisa no seu coração. Eu quero convidá-lo a entregar a sua vida a Cristo. Se você percebe que há um vazio dentro do seu interior, se você percebe que falta algo no seu coração, eu quero lhe convidar nesta noite a entregar a sua vida a Cristo. Vamos ficar em pé nesse momento? A banda, por favor, aqui, rapidamente. Quantos entenderam a breve palavra dessa noite? Você entendeu? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque esta herança deixada por Jesus é estendida a todos aqueles que decidem aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. E eu quero neste momento pedir por aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem através da rede social e que percebem no coração um vazio, como aquele moço rico que foi a Jesus, para o qual o mestre disse: falta-te uma coisa. Faltava o mais importante, o principal. É Jesus. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor que, em havendo aqui neste auditório pessoas que precisam de paz no coração, que muitas vezes chegam a dizer: eu não aguento mais, há um vazio dentro de mim. Eu quero pedir ao Senhor que nesta noite sejam persuadidos pelo Senhor, e todos que assim percebem possam entregar a vida a Cristo, reconhecendo que Ele morreu na cruz para nos salvar, que deu a sua vida para nos salvar, e que todo aquele que entrega o coração a Jesus de verdade, sinceramente, encontra sentido na vida e paz no coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um louvor. E se houver alguém aqui neste auditório que deseja entregar a sua vida a Cristo, quer dizer: pastor, ore por mim, eu não tenho paz, eu quero nessa noite ter paz, eu quero que Jesus venha habitar no meu coração, eu vou lhe convidar a uma atitude de coragem. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você e orar com você. Vamos cantar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais. Se houver alguém
que deseja entregar a sua vida a Cristo, quem sabe alguém afastado e deseja voltar para o caminho do Senhor, saia do seu lugar, venha corajosamente aqui à frente. Quero orar com você nessa noite. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome porque a Tua palavra foi anunciada e cremos que ela não volta vazia. E em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo continue trabalhando os corações. Pessoas que estão nos ouvindo em casa, na sua sala, no seu quarto, ouvindo a palavra, nos mais variados lugares, que a semente plantada possa oportunamente germinar, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de culto nesta noite. Entregamos a Ti a nossa semana, pedindo ao Senhor que nos abençoe no culto de quarta-feira, na sexta-feira, quando estivermos aqui para as 2 apresentações do musical, que tenhamos aqui muitas pessoas, e que no próximo domingo, no encerramento do mês da criança, nós tenhamos tanto na parte da manhã quanto da noite uma belíssima festa, para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos guarde, Pai, aqueles que vão viajar, aqueles que vão tomar decisões importantes nessa semana. Que o Senhor abençoe no trabalho, abençoe na casa, abençoe o casamento, abençoe os enfermos que se recuperem, Senhor nosso Deus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, abençoe a pessoa ao seu lado, desejo uma boa noite, vão em paz todos em nome de Jesus.